Alba Entrevista de hoje vai falar sobre um assunto muito importante de interesse mundial, a obesidade e os riscos para homens e mulheres e as decorrências dessa doença na saúde. Para falar sobre esses e outros assuntos do mundo do metabolismo, convidamos a médica endocrinologista Luciana Leone, doutoranda pela Universidade Federal aqui da Bahia. Doutora Luciana, muito boa tarde, viu, para a senhora? Seja muito bem-vinda, muito obrigada por receber a gente. Aliás, vim até a gente, né, aqui, né, porque a gente sabe a agenda de vocês, como é muito corrida, principalmente a especialidade, né, que é endocrinologia, uma especialidade muito visitada, não só por mulheres, por homens e crianças também, né, doutora? Porque o Brasil continua no sobrepeso. Perfeito, perfeito, né? Então, obrigada por estar aqui com você. E o tema é altamente válido e muito importante para a gente alertar, né, alarmar, que a obesidade está aí, né, uma pandemia, e que aumentaram assim, mais os índices durante esse período da pandemia de Covid, né? Já tem estudo nacional falando que mais de 50% da população aumentou o peso na pandemia, porque ficou mais em casa, porque teve aflição de ficar doente, porque passou a se alimentar pior e fazer menos exercício. E da obesidade vem todas as doenças que a gente vai conversar. Então, é altamente válido, né? Descontou, né? O povo desconta sempre na comida. Tá feliz, come. Tá triste, come. Por aí. Né? Teve uma desilusão, come. Né? Passou no emprego, foi chamado para outro emprego, come. Tá feliz, tá triste. Sempre, a comida é a válvula de escape, né? De muitas pessoas. E tem muita relação também, né? A pessoa tá triste e diz que tem que comer um chocolate para animar. Tem essa relação mesmo, doutora? Importante deixar claro que obesidade é doença crônica e doença séria, né? Está relacionada a multifatores, né? Desde genético, alterações de neurotransmissores, de hormônios. E então, assim, não é a força de vontade, não é a descaração, mas fulano, para de comer o chocolate que você está com vontade, né? Não é isso, são vários neurotransmissores, vários hormônios, é muito metabolismo envolvido, né? E esse lance de hormônio é muito comum, claro, nas mulheres, né? É por isso que as mulheres têm muita dificuldade em emagrecer, principalmente na faixa etária que a gente está, né? Há 35, 40 anos, como todo mundo fala, né? Depois de certa idade vai ser mais difícil, tenta emagrecer antes. Isso é verdade, doutora? Pronto, hormônio não existe um, né? O corpo da gente, ele é hormônio. Inclusive, o tecido gorduroso produz hormônio. Quando as pessoas associam muito obesidade, associam ao hormônio tireoidiano, que é aquela glândulazinha que fica aqui na região do pescoço, que produz hormônio e auxilia o metabolismo. Mas todo mundo acha, eu tô gordinho porque eu tô com problema de hormônio tireoidiano. Mas essa associação... Tô com problema na tireoide, por isso que eu tô gordinha. Isso. Tipo assim. Tipo isso. Mas essa associação não é válida necessariamente. Né? Hipotireoidismo muito descompensado pode causar um aumento de peso, pode causar diminuição de metabolismo, mas assim, muito descompensado, que não é o que a gente vê com normalidade. E tem tratamento e é rápido, aí a pessoa fica boa, mas eu não emagreci. Mas então, porque esse aumento de peso, que quando é da tireoide é 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, nunca 20, 30, 40. Ah, então... problema na tireoide não faz deixar a pessoa bem redondinho, né? Exatamente não, mas aí você levantou outra questão, que entra também outro hormônio, que é o hormônio dos hormônios femininos, né? Então a mulher, com o decorrer da idade, né, depois de 45, 50 anos, com diferenças individuais, os hormônios femininos caem. Então entra a menopausa. E claro, com o hormônio feminino menor, né, na menopausa o metabolismo também cai mais. Mas também nunca é causa única, isso não é motivo desse aumento de peso por completo. Vem todo um histórico anterior, né, doutora? Mais, perfeito. A genética, né, é hormônio, é ambiental, sedentarismo. Né? Sedentarismo. Eu tenho amigas que nunca engordaram na vida e de repente na pandemia engordaram. Quer dizer, tem esse fator estressor externo, é muito maior, né? Então, às vezes aquela vontade de chocolate que você falou vem para acalmar o momento, mas assim, tem algo a mais lá, né? Os hormônios do apetite que não estão tão bem, da saciedade. Então, assim, o olhar é esse, né? Que é uma doença multifatorial, que tem origem genética, mas a genética também não é só determinante, que tem fator ambiental e comportamental, mas que... E comida.
e comida, minha mas gente. existe uma disfunção. Sim. Tem pessoas com menos, né, que é simplesmente mau hábito alimentar, mas tem pessoas que têm dificuldade. Que você pode pedir, mas meu Deus, para de comer aquele chocolate, a pessoa não consegue. Aí que já tem vai que entrar não além. só o endocrinologista, mas também um outro profissional, né? Perfeito. Psicólogo, O né? ideal é um tratamento multifatorial, né? Exatamente. Psicólogo, nutricionista, às vezes psiquiatra, educador físico. Mas assim, bons hábitos alimentares, claro, que é a base de tudo, né? Frutas, verduras, fazer exercício. A gente conhece histórias, né, de muitas pessoas que vivem de dieta. Quem não conhece uma pessoa que faz a dieta da lua, do sol, da sopa, da cebola? Eu já fiz todas essas dietas, da sopa, né, que você ficava tomando aquela sopa de cebola horrorosa, porque tal e tal artista tomou e emagreceu. Tem também por trás de tudo isso a indústria, né, da farmacêutica, né, que quer vender tais e tais produtos. Perfeito, E sim. muita gente, doutora, procurando abrir mão de certos alimentos para facilitar, entre aspas, o emagrecimento. Perfeito. Gente que abre mão de lactose sem ter problema nenhum, Maravilhoso, sim. de glúten sem ter problema nenhum e acaba tendo o próprio problema, né? Ser celíaco, acaba tendo aversão àquele alimento. De fato, a gente sabe, né? Não é nem tão bom, mas também não é tão ruim. E alguns Perfeito. produtos contidos ali no glúten, né, na lactose, são essenciais ou não? Perfeito. Né? A dieta sem glúten é para os pacientes com doença celíaca. Né? Sem lactose é para quem tem intolerância à lactose. Então, se eu não tenho nenhum dos dois problemas, não tenho nem sintomas clínicos que a pessoa pode ter e não saber, né? Para que possa levar a essa investigação. Por que tirar a lactose e por que tirar o glúten? A melhor alimentação é a alimentação balanceada e equilibrada e individualizada para aqueles pacientes que têm determinado deficiência, né? Sim ou não. Não existe uma dieta superior à outra, que muitos pacientes amam a dieta sem glúten, porque tira carboidrato e aí emagrece mais rápido. Então Sim. é meio mágico, é fantástico. Mas aí mexe muito no metabolismo de uma forma muito rápida e daqui a pouco aquele corpo, porque também já aconteceu isso com você, né? Ou você conhece alguém, né, que já aconteceu. Você fica com aquela carência daquele produto, do carboidrato em si, aí quando já atinge o peso, aí você come, porque você já tem crédito, né, demais. Aí você come e aí volta tudo de novo, né? Porque é multifatorial, você precisa de uma equipe multidisciplinar. Não adianta você fazer uma grande perda de peso inicial se você não tem acompanhamento posterior. Você pode ter alguma deficiência de nutrição, né? Algum nutriente ficar deficitário. Então, sim, concordo. Agora, a obesidade não é só questão, minha gente, de emagrecimento, né? De autoestima, né? De melhora do nosso corpo, do nosso físico, da saúde, acima de tudo. Mas também a obesidade, ela pode trazer diversas outras doenças, né, doutora? Perfeito. Doenças direcionadas para homens e para mulheres, porque varia também, né? Até o tipo de doença que a pessoa vai ter sendo homem ou mulher, né? No Sim. caso de homens, eu estava dando uma estudada, homens têm muita predisposição, quando no sobrepeso, a problemas do coração, né? Cardiológicos. Sim, perfeitamente. Então, obesidade é doença, né? Problemas cardíacos. Problemas cardíacos. Obesidade é doença. E muita gente fala, mas eu estou obeso, mas assim, meus exames laboratoriais estão todos bons, ou então meus exames de imagem são todos bons. Lembrar que a obesidade, o obeso, mesmo laboratoriamente saudável, ele tem mais risco de morte e de doenças cardiovasculares do que quem é saudável laboratorialmente e não está obeso. Então, a obesidade tem que ser olhada com esse filtro. Que a gente sempre conhece alguém, né, que está acima do peso, mas eu estou bem, eu não tenho história familiar, eu tenho os exames Meu bons, colesterol então tá ótimo, ela é a magrinha, glicemia tem é colesterol lá em cima, né? Isso, também tem um magro metabolicamente doente, né? Mas a gente está falando agora da obesidade, então assim, a obesidade ela é doença sim. Então tem que ser encarada por tal, porque aumenta risco de morte, aumenta risco cardiovascular para homens e mulheres. E homens normalmente têm mais predisposição mesmo de doenças cardiovasculares. Que a gente fala desses cardiovasculares é infarto, derrame. Agora, por que, doutora? Os homens
gordinhos, acima do peso, obesos, eles têm mais chances de ter problemas cardiovasculares, problemas do coração, do que as mulheres? Isso é uma pergunta do mundo. É uma pergunta do mundo. Alguns relacionam ao hormonal, né? Não se sabe a testosterona masculina, que o homem tem mais do que a mulher, se teria alguma influência, origem genética, mais ali no XY, né? Que é o do homem, ou simplesmente pelo hábito masculino. Apesar da mulher estar aí no mundo trabalhando igual ao homem e tendo uma vida, né, de estresse igualitária, mas os homens culturalmente sempre trabalhavam mais, tinham qualidade de vida pior, faziam menos exercício, comiam mais gordura, fritura, óleo, né? Então ainda está se entendendo bem o porquê. A Covid mesmo, as doenças, a Covid da forma grave foi mais comum em homem. Sim, né? muito Então, mais assim, homens. Aí essa pergunta de Covid. fica sempre no ar, né? O que é testosterona? O que tem a mais? Mas lembrando que a parte comportamental claro que é direcionada, né? Então, assim, os homens vivem com mais fatores estressores, às vezes, e com um comportamento alimentar pior. Falando em homens, já que vocês são a bola da vez neste momento aqui, né? A gente tem atletas aqui de 60, já sessentões, que são malhados, viu? E que correm todos os dias. Agora, são a raridade, né? São a Ainda raridade. mais nessa idade que a gente vê que a prática de exercícios físicos diminui muito em homens a partir dos 60 anos. Já em mulheres, aí ainda existe esse equilíbrio nas mulheres, mas os homens cai, né? A queda em relação à idade aumenta, eles malham menos. Agora, em relação, doutora, à obesidade infantil, a gente viu que a gente está falando aqui um fator muito grande na pandemia, trouxe muito mais pessoas estressadas, né? Pessoas isoladas ali, muita gente escondendo, né? Se escondendo na comida, não tinha quem, né? Não tinha como sair, então vou comer. Né? Ninguém vai me ver, Sim, né? Eu vou comer. Perfeitamente. As crianças engordaram muito. Eu tiro pelo meu filho. Em um ano ele engordou 7 quilos. Perfeito. E ele sempre foi magro, 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 com a barriga dividida. E aí, como é que para um pai e para a mãe, o pai e a mãe podem ajudar quando percebe os primeiros sinais de que o filho está comendo muito ou de que o filho, apesar de não comer nem muito, mas já está bem gordinho? Avaliação médica, nutricional e multiprofissional determinada, né? Então, assim, precisa de uma avaliação médica inicial para ver o que está acontecendo. Mas lembrando que o nosso trabalho é preventivo também, né? A gente tem que chegar no antes. A pandemia já foi, ninguém esperava, aconteceu, né? Está acontecendo, né? Ainda não acabamos, nós estamos na luta. Mas, então assim, as crianças estão muito ligadas a tablet, estão muito ligadas à televisão, né? Ninguém desce mais para brincar no play. Eu brincava de corda, brincava de amarelinha, a gente corria. Então, ninguém faz mais. Então, assim, lembrar também da prevenção. Mas uma vez instalada, aí tem que buscar ajuda, né? Em criança, as medicações não são tão... a gente não tem tanto tratamento farmacológico. Isso que eu ia perguntar, né? Porque a gente sabe que, às vezes, há um recurso, né, Perfeito, do médico em passar certos tipos de medicação para auxiliar, né? Perfeito. Inclusive a parte também psicológica, né? Com certeza. Mas e crianças, já toma isso ou não? Tem uma certa idade que não, a gente já pode receitar? Mais de 2 anos a gente usa com segurança, né? Tem algumas medicações, né? Liraglutida, Orlistat. Menos de 2 anos já é mais difícil. Mas lembrando que antes da medicação também se tenta mudança de estilo de vida, né? Alimentação melhor, atividade física. Criança e adolescente também entra no ritmo de uma forma mais fácil. E, então, o auxílio na perda de peso, se for bem incentivado, a gente consegue. Precisa desse incentivo. Mas, assim, foi importante falar das medicações, que a obesidade precisa de tratamento e muitas vezes precisa de tratamento medicamentoso. Que existe ainda um preconceito, né? As pessoas ainda não querem usar remédio porque senão eu vou acostumar, ou então eu vou engordar tudo depois quando parar. Não é bem assim, hoje em dia a gente já não tem... E já tem gente que recorre só aos médicos por conta dos remédios. Tem, que quer perder 1 quilo, 2, mas vai tomar remédio. Tem de todos os tipos, né? Ser humano é diferente, é diferente e difícil. Mas, assim, a medicação, ela bem indicada, ela é importante, né? Ela é uma boa briga na luta da obesidade e muitas vezes tem que ficar cronicamente.
porque é uma doença crônica. É buscar tratamento. Olha, minha gente, a gente vai dar um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre alimentação, obesidade, sedentarismo e câncer da tireoide para você saber como se prevenir. E quem é o grande vilão da alimentação? Você sabe? É carne? É o leite? Frango? Daqui a pouquinho no Alba Entrevista. Estamos de volta conversando hoje no nosso Alba Entrevista com a doutora Luciana Leone, endocrinologista e que tem jogado duro aqui há muitos anos nessa área da medicina, que é muito concorrida, né, doutora? Desde a senhora tem pacientes de pequenininho, né, de mais novos, de criança, até os mais velhos, né? A gente sempre tem a vida inteira problemas com o metabolismo? Sim, precisa ser visto em qualquer época da vida, desde o nascimento. Existe hipotireoidismo do recém-nascido. Mas a pessoa pode adquirir o hipo ou o hiper com uma certa idade, tipo, acima dos 30 anos, ela começa a desenvolver alguma coisa? Perfeitamente, pode. Qualquer distúrbio de metabolismo pode aparecer em qualquer faixa etária. Alguns em umas faixas etárias, outros em outras, mas pode acontecer em qualquer um. O endocrinologista cuida da osteoporose, que é a doença do velho. Então, realmente, para todas as faixas etárias. É a especialidade mais bonita. Agora, a gente falava no primeiro bloco sobre os alimentos, né? As pessoas que estão deixando de comer certos tipos de alimento por conta, né, das dietas da moda, glúten e lactose. Agora, quem é o grande vilão da alimentação do brasileiro? Perfeito. Todo mundo quer encontrar um grande vilão, né? Dizer que o grande vilão é aquele, eu vou tirar aquilo. E vou tirar. Pronto, e aí resolvi meu problema. Vou secar, não vou ter mais problema nenhum de saúde. Não existe um grande vilão. Acho que existem vários vilões, mas assim, o que traz pra gente de referência é o excesso, o exagero. Né? Não é a carne, é o excesso da carne, né? Não é o leite. O leite, poxa, para quem fazer excesso de leite, né, é difícil. Tem gente que toma leite com café e não café com leite, né? Mas é só uma xicrinha. Não, e são várias. Ah, mas aí são os excessos. Eu posso tomar o leite integral, eu posso comer os queijos, porque tem muitos profissionais que, né, recriminam isso, né? Mas tudo tem que ter equilíbrio. É possível porque também a falta do leite total pode gerar outras consequências, né? Perfeitamente. É o equilíbrio. É o equilíbrio que é o segredo da vida, né? O difícil é conseguir esse equilíbrio, né? Mas assim, você não exceder em nada. Né, na gordura, na fritura, no óleo, nas coisas saturadas, né, essas gorduras trans, né, que tem salgadinho, né, fritura, os enlatados, né, se fala muito, desembalar menos. Claro, a gente descasca mais, isso é muito mais natural, isso é muito mais saudável, claro, esse é o caminho, né, de uma vida melhor. Mas me perdi no que a gente estava conversando. De alimentação, de gordura, o que é que pode tirar, o que é que não pode tirar, que é o equilíbrio. Sim, voltando. Então é isso, é o equilíbrio de tudo. Não existe um vilão determinado, existe os excessos. Mas assim, lembrei o que eu queria comentar. A falta do leite e derivados tem uma consequência se não for vista de uma forma com muito cautela e muito acompanhamento. Aumenta o risco de osteoporose. Né? A gente precisa por causa da falta do cálcio. A gente precisa de cálcio e de vitamina D para os ossos ficarem fortes. Mas aí as pessoas falam assim, mas eu não vou tomar nada de leite, não vou comer nada que tenha o leite, né? Por opção ou por doença. Aí, compreendo, mas vocês façam uma suplementação do leite, medicamentosa. Mas as folhas verdes, brócolis, salmão um pouco, sardinha, atum, também tem cálcio? Tem sim. Mas não na quantidade do leite. É difícil a gente atingir. Tipo, por exemplo, uma pessoa idosa, a gente estava falando dos idosos, eles precisam de 1.200 miligramas de cálcio. Só para ter uma noção. Uma fatiazinha de queijo, 100. 2 colheres de sopa de um leite comum, 300. Né? O salmão é menos ainda. Porque a sardinha tem mais. Os idosos, eles perdem mais rapidamente. Eles precisam de mais. O cálcio tem que repor. Isso. Então, por isso que eles têm que
colocar mais cálcio, né, para dentro. Que pode ser na alimentação ou pode ser via suplementar com medicação. Né? Assim, se for decidido pelo paciente, né, a gente faz o que quer com a gente. Ah, não vou tomar leite e derivados, ok, mas você tem que suplementar pelas outras vias. Né? As folhas verdes, brócolis. E se não conseguir naquela continha lá que precisa ser feita, né, com o nutricionista, Sim. não conseguir, suplementa com medicação. Não pode ter deficiência. E lembrando que essa suplementação de cálcio é para qualquer faixa etária, desde que a gente nasce. A gente perde osso desde que a gente nasce. Então, a gente precisa ter essa reposição, que não necessariamente é medicamentosa, desde sempre, desde que a gente nasce. E vai piorando com a idade, ou quando você está grávida. Né? A grávida ela também tem mais demanda, o bebezinho ele pega muito cálcio da mãe, então ela precisa de mais suplementação de cálcio. Agora, deixa eu falar, ela falou que os idosos, né, eles vão perdendo cálcio, né? Já é uma idade, já está mais avançada, já tem menos cálcio do que um adulto, um jovem, uma criança. Agora, e as mulheres que vão perdendo, né, vão ganhando mais peso a partir da idade e muitas estão buscando o equilíbrio desse peso, a manutenção, ou até mesmo a perda com os famosos chip da beleza. Tá na moda, né? Todo é aquela mundo quer. máquina, né, que você coloca, entra na máquina e sai, ó, até com os traços. É um milagre, é um milagre. A senhora é contra ou a favor esse chip da beleza, que na verdade a medicina ela vai evoluindo em muitas coisas, mas em nomes já existia, né? Só mudou de nome, né? Era o famoso implante, Sim. né, que é o chip da beleza. A senhora é contra ou a favor? Grosseiramente sou contra. Eu acho que está existindo um descontrole mundial, digamos assim, em prol da beleza. Né? Se faz tudo para ficar bonito, sarado, com barriguinha dividida e a gente não sabe, na verdade, essas consequências a longo prazo. E os efeitos até a curto prazo mesmo, né? Então, o hormônio masculino demais numa mulher pode dar aumento de a voz ficar masculinizada, pode dar aumento de clítoris, né? Como se fosse um pênis, pode dar aumento de pelos em excesso. Isso eu estou falando do mais rápido, né? De curto prazo. Que as pessoas falam, tudo bem, eu fico assim, mas eu vou ficar sarada e gostosona. Mas e também a longo prazo, tem alguns estudos relacionados ao aumento de risco de câncer. Então, assim, a gente ainda não sabe, sim. Então, a gente ainda não sabe onde está e esse uso está muito indiscriminado. As pessoas, elas não estão tendo cautela mesmo e parando para entender o que é exatamente, como é que funciona. Porque é como se fosse uma reposição hormonal, só que vai para a área da estética, né? Sim. Então, quando a gente vê mais facilidades para ficar mais bonito, a gente tem que olhar com outros olhos, Eu né, acho que doutora? essa é a atenção principal, né? Porque, na verdade, a pessoa que coloca uma vez, ela não vai colocar só uma vez. Ela vai ver um resultado. Vai ficar para sempre. E aí então, é isso, né? Essa quantidade, você vai colocando, aí vai precisar repor, aí você vai repor. Perfeito. Não é porque se a pessoa parasse ali, não, mas ela vai querer mais, ela vai precisar repor. E aí são essas as consequências aí que a gente vai ver a longo prazo. Que podem acontecer, né? E precisam de estudos, né? Tudo a gente faz com estudos. O que está acontecendo? Para que você usa isso? Isso, qual é a consequência de fazer isso? Então, assim, tudo tem custo-benefício. Tem que se ter cautela e cuidado. E essa discriminação realmente é preocupante. E como muda um pouco, né, a voz, um pouco não. Tem gente que tem sorte de só mudar um pouco a voz, né, com a colocação do implante ou chip da beleza. Mas, com o passar do tempo, essa mudança de voz, né, já que a pessoa vai manter esse implante, vai colocar sempre que tiver na hora de ser colocado, dá condição de ter até um possível câncer de tireoide por conta disso ou não? O câncer de tireoide, ele vem por diversos outros fatores. Esse daí seria um dos. Não é nada tão direto, né? Isso causa aquilo. Nunca é. Né? Existem alguns estudos que apontam para uma possibilidade de aumento de risco, aumento de doenças cardiovasculares. Então, assim, são suposições, mas são suposições que existem. Né? Eu não vou me expor uma coisa dessa. Eu estudo o suficiente para saber que, calma, tem que saber onde é que você está pisando e entendendo. E que esse mundo que quer a estética e a beleza a qualquer custo precisa também ser levado em consideração. Né? O que você vai perder por essa beleza, né? Por essa coisa imediatista.
E então, o câncer em geral, e são fatores multi, né? Então, a gente vai desde genética, maus hábitos alimentares, a obesidade que a gente abordou tanto. Sedentarismo. A obesidade, sedentarismo. A gente sabe que a obesidade é uma causa de aumento de risco de todos os cânceres. Diabetes também aumenta risco de todos os cânceres, todos os tipos de cânceres, né? Fator emocional. A senhora tem visto muita quantidade de pacientes, né? Com, no caso, câncer de tireoide ou até mesmo outro tipo de câncer que a senhora sempre tem contato, né? Atua nessa área da medicina. Por conta de fatores emocionais, porque a gente às vezes liga muito ao fator genético. Ah, porque o pai teve, o avô teve, o tio teve. Vai fazer exame todo ano para ver se você vai ter. Mas muitas vezes os médicos têm trabalhado muito, eu tenho gostado muito disso, porque eu tenho visto cada vez mais médicos abrindo um pouco mais o leque da medicina, não fechando tanto e abrindo para outros motivos. E aí, com a ajuda de outros especialistas também, neurocientistas, terapeutas, né? Porque muitas dessas causas que têm surgido de câncer é emocional, né? As pessoas guardam muita raiva, ira, mágoa e é como diz a frase, né? O corpo fala. E aí vai refletindo em alguma parte do corpo. Assim, eu, pessoalmente, Luciana, acho que tem muito mais coisa assim envolvida, né? Que é muito mais, o corpo é um só. Não venha me dizer que uma coisa não influencia a outra. Mas em termos de estudos, pode ser, precisa ser visto isso, né? Agora, claro, saúde é mente sã e corpo sã. Se você não está bem emocionalmente, alguma coisa vai refletir. Vai aumentar, né? A obesidade, que vai aumentar a diabetes, que vai aumentar o risco de câncer. Vai aparecer uma íngua. E você vai para o centro cirúrgico. Febre, né? Porque dizem que febre é inflamação de alguma coisa, né? Sempre aparece alguma coisa assim, né, doutora? Sim, então é mente sã, corpo sã, eu acho que a gente tem que trabalhar, né? Bons hábitos de vida, atividade física, viver com qualidade, né? Ter tempo de lazer, fazer exercício, né? Sair para ver os amigos, dar risada. Acho que tudo ajuda, tudo. Porque a pandemia câncer também está aí, né? Tantos tipos de câncer, cada vez mais gente, todo mundo tem um parente próximo, todo tem um amigo, um irmão. Na minha família... Cada vez mais jovens, Cada vez mais jovens, na minha família tem muitos casos. Enfim, a gente está vendo, mas por quê? Que na geração antiga não tinha e agora foi surgindo? Então tem muita coisa aí que a gente ainda não sabe, né? E que precisa ser visto. Uma coisa que eu lembrei agora também, que é muito comum, todo mundo bebe um cafezinho quente num copo plástico, certo? Não, a gente aqui não. Ah, vocês a gente são na fantásticos. TV tem uma campanha não ao bisfenol. Perfeito. É isso que eu ia falar. Né? Estados Unidos bate muito, né? Bisfenol free, BPA free. E a gente ainda vê em vários lugares. É verdade. Uma coisa simples, que vai no micro-ondas, o povo vem e bota um monte de plástico. Agora explique, doutora, por que não o café no copo, né? Eu já sei por quê, né? A gente tem essa campanha aqui, criada por ele aqui, ó. Adorei, Judson, palmas. Virou um terror, porque agora são milhões de xícaras aqui na pia, Perfeito. suja de cerâmica. Mas ninguém, o corpo vai tocar no copo de plástico, já volta a mão. Perfeito. Por quê? O que acontece com essa quintura no café? Isso, o plástico, o isopor, né, são derivados do petróleo. Então, eles liberam substâncias, uma delas é o bisfenol A, que é o BPA. Então, essa substância está diretamente relacionada com várias alterações hormonais e com alterações cancerígenas, né, alterações mesmo de gene, de mutações que se desenvolvem. Então, assim, é uma coisa simples, né? Que parece bobagem, né? Mas parece bobagem. Mas eu só tomo um café por dia no copo de plástico. Não, você toma um por dia durante vários dias, meses e anos, né? Micro-ondas, na minha casa era difícil tentar explicar às pessoas que me ajudavam, minha mãe, enfim, que aparecesse, que a mamadeira da criança não poderia ir para o micro-ondas. Tinha que ser naquele tempo antigo da gente, né? Tem que esquentar no banho-maria. Por favor. Né? Ou então até o plástico do micro-ondas, eles ficam, né, para você tampar a comida. Sim. Para que aquele plástico, gente, dentro do micro-ondas, por favor? Né? Então, não é. São coisas simples que a gente sabe que aumenta risco de câncer. A gente pensando em coisas palpáveis, né? O que a gente pode fazer? Que a gente pode já eliminar. Deixar uma xícara. Chance, pode ser uma xícarazinha feia.
E é engraçado, né? Porque é bom que vocês levantem essa bandeira, os endocrinologistas, porque, como você bem falou, doutora, nos Estados Unidos já tem essa bandeira lá dos produtos virem, né, no conteúdo, né? Livre, né? Livre de BPA, livre de bisfenol. E a gente não vê isso muito assim. Não vê isso, as pessoas nem sabem, vocês são instruídos. Mas as pessoas não sabem. Ou então a gente avisa, não, na verdade não, tá doida, ó, tá doida. Mas assim, são coisas simples, que é o que a gente pode fazer, né? Que a genética não dá para alterar, os fatores ambientais não dá para alterar, um Covid não dá para alterar. Mas... A gente já pode ir com essas pequenas coisinhas, né? Quando surgir uma curiosidade na mídia, na revista, em algum lugar, olhar para ver, né? E sempre comparar com as fontes oficiais. A gente sempre faz isso, né? Das fake news, a saia é aquela fake news. Ah, não pode tomar. Opa, deixa eu ver. Será que é verdade? Deixa eu ver se a Sociedade Brasileira de Medicina fala isso. Perfeito. É o caso do bisfenol, que é verdade. Então, é verdade, verdadeira. Não tome nem café no copo de plástico, no copinho de café de plástico, nem beba aquela água que você deixa no carro há dias tomando sol, né? É para ajudar o metabolismo, ok, a água é porque muito ela é importante, também. Mas o carro chega a temperaturas muito altas, né? E aí já tem também a reação para liberar também no plástico o bisfenol. E o isopor também, que a gente esquece. Que é até chique, isopor, né? O copo de isopor é chique. Do avião. Mas ele com o líquido quente. É o líquido quente, né? Também solta. O frio não, é o quente. Pronto. Doutora, muito obrigada. Obrigada, informações Paty. esclarecedoras aqui. Lembrando que a endocrinologia está aberta aí para todas as idades. Existe uma faixa etária, né, para cada área da medicina, mas não é o caso da endocrinologia, do nutricionista, dos nutrólogos. Então, no primeiro sinal, tem muita gente que prega a bandeira, né, não, mas eu sou um gordo saudável. A questão não é ser um gordo saudável, porque existem, como a gente falou aqui, muitos magros que não estão saudáveis. Não. A questão é o risco da obesidade, o risco que aquele sobrepeso traz, as consequências gravíssimas, além de diabetes, doenças cardiovasculares. Então, é importante que a gente visite, né, o endocrinologista, ele passe aquele mundo de exames que são necessários para a gente poder viver. Eu quero viver com 106 anos, né, como diz minha mãe, que vai viver até a idade de Dona Canu. Então, acho que a gente precisa procurar... E bem, né? Com 106 anos, bem. A gente precisa procurar parar mais de focar nessa coisa, nessa doença que é o corpo perfeito, mas sim ter a longevidade ideal para chegar até onde a gente quer chegar, né? Perfeito. Obrigada, Exatamente. doutora. Obrigada, Paty. Muito bom estar aqui. A gente vai ficando por aqui e você acompanhando a nossa programação da TV Alba. Até mais.